Estamos dando início a mais uma aula sobre eclesiologia, as doutrinas inerentes à realidade da igreja na Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela utiliza de várias figuras que nos ilustram o que é, de fato, a igreja de Jesus Cristo. E a primeira figura e imagem que eu gostaria de destacar nessa aula diz respeito ao povo de Deus. Igreja é o povo de Deus. E a gente consegue perceber que dentro dessa realidade de povo de Deus existe um aspecto inerente a um novo Israel. É como se a igreja fosse o novo Israel de Deus. Isso fica evidente lá em Romanos, capítulo 9, de 25 a 26, em que o apóstolo Paulo ele cita o profeta Oséias. E ele diz o seguinte: como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O apóstolo Paulo está abordando aqui a realidade de que os gentios, aqueles que não são necessariamente judeus, estão sendo inseridos na promessa, estão sendo inseridos, identificados como filhos do Deus vivo, povo de Deus ou novo Israel de Deus. Todos esses estão sendo inseridos ali como povo do Senhor. O segundo aspecto dentro dessa figura de povo de Deus, a gente pode perceber a questão da aliança. Hebreus capítulo 8, verso 6, diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela também tem um vínculo com Jesus através de uma aliança, que não é a antiga aliança, mas a nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Um outro elemento dentro dessa imagem de povo de Deus é o reino de Deus. Apocalipse 21, de 1 a 3, diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nesse texto a gente consegue perceber essa realidade de reino, esse reino de Deus sendo estabelecido com um povo, porque todo reino tem um povo. E esse povo ele vai ser composto de muitos povos, de muitas nações, de muitas tribos. E eles vão viver nessa nova Jerusalém que o livro do Apocalipse vai sinalizar para nós. Uma outra característica do povo de Deus é a fidelidade e a santidade que esse povo tem para com Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 15 a 16, diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O povo de Deus é um povo que participa dessa santidade. É um povo que é separado, que é consagrado a Deus, ao Senhor Jesus. Portanto, esse texto de 1 de Pedro sinaliza também que se espera do povo de Deus fidelidade, santidade, comprometimento para com o seu Senhor, para com o seu Deus, para com o seu Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja que é o povo de Deus estabelecido aqui na Terra. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir.
A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Dando continuidade a essa terceira aula sobre eclesiologia, nós vamos falar sobre uma outra grande figura que aparece no Novo Testamento que diz respeito à realidade da igreja. Igreja é corpo de Cristo. E a gente consegue perceber dentro dessa realidade do corpo de Cristo, em primeiro lugar, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 18, em que Paulo diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele, Jesus, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Portanto, o apóstolo Paulo deixa claro, deixa evidente que o grande líder, o grande cabeça desse corpo de Cristo é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Então Jesus é o cabeça da igreja. Isso para a gente tem uma importância fundamental na nossa compreensão e na nossa reflexão teológica a respeito de eclesiologia, a respeito da realidade do que é a igreja. Se igreja é corpo de Cristo e o cabeça do corpo de Cristo é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, isso significa dizer que não existe nenhum tipo de pastor todo-poderoso que pode ter para si mesmo ali o título de líder da igreja, de cabeça da igreja. Nenhum tipo de pastor, ou grande apóstolo, ou grande bispo, nada disso. O único grande líder e dono responsável pela edificação da igreja é o Senhor Jesus. Isso também significa dizer que não existe nenhuma grande família que é dona da igreja, como às vezes a gente escuta por aí. Nenhuma família pode ter para si esse título de dono da igreja. O verdadeiro dono da igreja é Cristo Jesus. Da mesma forma, nenhum grupo ou facção ou grupo que exerça algum tipo de poder na realidade visível da igreja pode se auto-intitular o dono da igreja, o cabeça da igreja, porque o único cabeça da igreja é Jesus Cristo. Dentro dessa figura de corpo de Cristo, é importante a gente notar que é através do corpo de Cristo que Deus decidiu exercer suas atividades no mundo. Efésios capítulo 1, verso 22 a 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Por isso, precisa ficar evidente para nós que estamos estudando esse assunto da igreja, da eclesiologia, que Deus, ele decidiu, na sua soberania, utilizar a igreja para encher todas as coisas, para exercer sua atividade no mundo. E, consequentemente, a gente precisa entender que Deus decidiu usar pessoas. É através de pessoas que Deus exerce a sua atividade no nosso dia a dia, na sociedade, no mundo que nós vivemos. Uma outra característica do corpo de Cristo é a unidade que deve existir e deve prevalecer entre todos aqueles que formam o corpo de Cristo. Ou seja, a unidade que deve existir entre todas as pessoas que são a igreja de Jesus. 1 Coríntios 12, de 26 a 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ou seja, a unidade, a fraternidade entre os integrantes do corpo de Cristo, entre as pessoas, é fundamental. E devemos refletir com muito cuidado e zelo a respeito da questão das divisões, partidarismos, fofocas e intrigas dentro da realidade da igreja. Porque na igreja nós não fazemos nada sozinho. Em tudo precisamos do outro.
porque ninguém tem um dom único que é suficientemente capaz de exercer a atividade da igreja no mundo. Todos precisam de todos precisam de todos os dons para edificação, para mútua edificação. Portanto, essa relação que existe entre os membros do corpo de Cristo é uma relação estritamente orgânica, que não está baseada em cargos, nem mesmo em hierarquia, mas em funções específicas através dos dons que Deus tem derramado sobre a sua igreja para cada indivíduo que compõe o corpo de Cristo Jesus.